os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Se eu não me engano, o pastor Júlio pregou essa mensagem, pregou esse texto, né, não essa mensagem, mas esse texto no encontro dos jovens. E ontem estava preparando a mensagem, na finalização da mensagem, e Deus colocou esse texto no meu coração, e eu disse, vou repartir esse texto com a igreja. Então é 1 Timóteo 4, versículos 11 ao versículo 16. A minha versão diz assim: ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nestes deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Um texto bem conhecido, e que muitas vezes esse texto ele é direcionado apenas aos jovens, por se tratar de Timóteo, um jovem pastor que fora consagrado e que estava neste momento pastoreando a igreja em Éfeso. E aqui nós temos então algumas instruções, várias instruções, quando o apóstolo Paulo fala sobre os fins dos tempos, que muitos abandonariam a fé e seguiriam espíritos enganadores, doutrina de demônios. Esses espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que no final do tempo as pessoas iriam seguir, não são pessoas lá do mundo, não, são pessoas de dentro da igreja. Quando o apóstolo Paulo, que tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, e, enfim, nós temos sérios problemas hoje. O momento que nós vivemos é o momento dos falsos profetas. Ele enfatiza para que ele deveria instruir a igreja, e como se fosse nesse capítulo uma palavra conclusiva, ele começa dizendo, olha, ninguém te despreze, não se sinta menor, né? Não se sinta constrangido pelo fato de você ser jovem. E conquanto seja uma palavra ao jovem pastor, nós podemos perfeitamente aplicar essas instruções à nossa vida, que fala aqui do vigor espiritual, do vigor do ministro. Alguns irmãos já sabem, nós avisamos aí nos cultos passados, há um grupo que está jogando futebol, e eu fui lá jogar futebol junto com os meninos, e enquanto estava jogando, de repente a minha vista começou a faltar, não conseguia ver nada, e aí então eu fui para o banco, né? Meu lugar é no banco mesmo, mas de vez em quando a gente corre um pouco. E eu estava conversando com o Denis, e o Denis, que trabalhou nessa área de saúde e tal, ele falou, o senhor se alimentou e tal? Eu falei, comi alguma coisinha. O senhor comeu açúcar? Eu falei, não comi açúcar. O senhor está sem vigor, né? Deve ser isso, descansa um pouco e tal. E aí realmente eu descansei, a visão voltou normal, mas estava toda embaçada, né? Quando a gente falta com o vigor físico, o nosso corpo tende a se fragilizar, não atende, né? Não dá para fazer nada, ainda mais correndo, batimento cardíaco elevado. A vida espiritual não é muito diferente. Nós precisamos de vigor espiritual. E essas instruções vai realmente responder à seguinte indagação: como eu posso ter vigor espiritual?
Então eu quero partilhar 4 lições com os irmãos. A primeira lição é ser um exemplo para os fiéis. Esta é a primeira lição. Ser um exemplo para os fiéis. Vejam que no versículo 12, ele diz que Timóteo deveria ser um referencial, deveria ser um exemplo, deveria ser original. Nós temos dito que muitas vezes nós influenciamos e somos influenciados. Parece que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui que ele não deveria simplesmente ser uma cópia e ser mais um, porque a gente tem, às vezes, mania de querer imitar pessoas. Mas uma vez que nós temos a Deus e a sua palavra como a nossa regra de fé e conduta, nós precisamos, cristãos, reconhecer que nós devemos ser exemplo para os fiéis, porque se nós somos exemplos para os de casa, para os cristãos, para os servos de Deus, quanto mais nosso testemunho no mundo. Então, a ideia é que as pessoas olhem para você. O apóstolo Paulo, certa vez, chamou a responsabilidade para si, dizendo: sede meus imitadores, como sou de Cristo. Pois bem, nós devemos ser referencial de vida cristã, de princípios e de conduta para outras pessoas. Para quando as pessoas olharem para você, então elas possam dizer: eu quero ser igual àquela irmã, igual àquele irmão. Eu quero ter a mesma vida espiritual, a mesma conduta. Olha que exemplo para a nossa fé e para a nossa vida. Então essa é a primeira lição que nós temos dessas instruções. Sermos um exemplo, ou ser um exemplo para os fiéis. A segunda lição desse texto, que trata sobre o vigor espiritual, está exatamente no versículo 13, quando ele diz: até minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então a segunda lição fica a seguinte frase: dedicação às Escrituras. Bom, essa é a nossa marca denominacional, as Escrituras Sagradas. Nós cremos que a partir das Escrituras nós temos o devido avivamento, nós temos a devida libertação, nós temos o devido fortalecimento e vigor espiritual. Nada substitui o avivamento, nem uma prática, nem a liturgia em si mesmo, e nem mesmo um dogma ou uma confissão. A bem da verdade é que somente as Escrituras têm o poder para nos transformar. Eu tenho ouvido e testemunhado pessoas que têm tido um encontro pessoal com Cristo através das Escrituras, da leitura das Escrituras. E a gente tem visto isso no mundo inteiro, nos países comunistas, onde as pessoas recebem não o Novo Testamento, ou muito menos uma Bíblia, mas uma folha, ou algumas folhas, e depois trocam para conhecer o Evangelho do Senhor Jesus, e através das Escrituras são transformados pelo poder da palavra. Então, a dedicação às Escrituras é algo que todos nós cristãos devemos envidar esforços. Escrever as frases, textos bíblicos, termos, então, a toda a nossa disposição conteúdo bíblico, conteúdo de textos que realmente vão nos fortalecer. Então, a segunda lição para o vigor espiritual é esta: dedicação às Escrituras. Eu pergunto, será que nós temos dado devido tempo às Escrituras sagradas? A Bíblia diz: dedique-se, né? Medite de manhã e de noite na palavra. Então, pela manhã e pela noite, é bom que a gente tenha acesso às Escrituras, um alimento, um nutriente que realmente vai nos fortalecer. A terceira lição: diligência com o dom espiritual. Diligência com o dom espiritual. Essa palavra dom, carismatar, certamente ela é conduzida às questões e habilidades espirituais.
mas eu coloquei diligência com o dom espiritual, porque, num contexto mais abrangente, nós usamos a palavra dom para nos referirmos também a talentos, que são habilidades humanas, que a gente nasce ou adquire ao longo da nossa vida. Mas o que fundamenta esta terceira lição, diligência com o dom espiritual, está no versículo 14, quando ele diz: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição das mãos do presbitério. Bom, o dom de Timóteo era o dom de pastor-mestre. E ele foi, então, consagrado, e ele tinha esse dom. E no versículo 15, ele diz: seja diligente. Vejam o antagonismo, negligente e diligente. Então, seja diligente nestas coisas e dedique-se inteiramente a elas, e ainda para que todos vejam o seu progresso. Nós aprendemos no texto de Efésios, escrito também pelo apóstolo Paulo, que cada um de nós temos pelo menos um dom. Quando nós somos alcançados pela graça, e quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, nós somos batizados no Espírito Santo de Deus. E nós recebemos um dom espiritual. Esse dom é uma habilidade dada por Deus para a edificação da igreja e também para, sobretudo, glorificação de Deus. Esse dom não é para nós mesmos, mas é para Deus, é para a igreja de Deus, para a noiva de Cristo. E nós precisamos ser diligentes. Eu preciso entender qual é o meu dom, em que área eu posso cooperar, o que eu posso fazer. Então, essa diligência com o dom denota a responsabilidade que você tem com a obra de Deus, com a sua atividade, com o exercício, o trabalho que você deve dedicar-se a Deus. Então, para o vigor espiritual, nós precisamos ser diligente com o dom espiritual. Então, nós temos 3 lições: exemplos para os fiéis, dedicação às Escrituras e diligência com o dom espiritual. E a quarta, para finalizar, a quarta lição: cuidado com a vida e com a doutrina. Aqui nós temos uma lição que tem 2 vieses, mas é uma lição que se fundamenta no versículo 16, que diz: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nestes deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Irmãos, esta é a palavra que eu chamo pastoral mesmo, né? É a palavra pastoral de Paulo a Timóteo, e a palavra pastoral do pastor Luiz Antônio à Igreja de Jesus, à Igreja Central, e aos demais que participam deste culto conosco, demais irmãos. Nós devemos tomar cuidado com a nossa vida e com a nossa doutrina. Mesmo igrejas chamadas históricas, mesmo igrejas da nossa própria denominação, têm trazido ensinos objetivos e subjetivos que ferem a doutrina cristã e vão de encontro às verdades de Deus. Como sempre digo, não ao encontro, mas de encontro. São contrários aos princípios de Deus. Eu sempre digo que sem ortodoxia, forma correta de crer, não há ortopraxia, forma correta de agir. E esse texto engloba essas 2 verdades. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes na vida da igreja hoje chama-se sã doutrina. O evangelho verdadeiro. É o evangelho verdadeiro que vai prevalecer em meio a esse momento de falsos profetas, esse momento de evangelho falso, de vida cristã fácil. Nós precisamos reconhecer que a partir da palavra de Deus, do estudo, da verdadeira confissão de fé, da sã doutrina, é que nós seremos mantidos.
mas a ideia é que a igreja está cada vez mais secularizada. Eu não digo a central, eu digo a igreja odierna, a igreja contemporânea. Valores de fora têm adentrado a igreja, aonde o foco não é mais Cristo, o foco é o palco, o foco é o pregador, o foco é o grupo de louvor, o foco é a liturgia, o foco, às vezes, é a própria doutrina, como já disse, que é importante que você tenha doutrina, mas é mais importante que você esteja na doutrina verdadeira. Então, porque muitos têm a fé verdadeira, mas não está na fé verdadeira. Veja como é tênue essa linha e essa divisão. Então, nós precisamos tomar cuidado com a doutrina, irmãos. Lamentavelmente, a doutrina divide. Essa falácia de que o mais importante é amor, amor, eu agrego as pessoas e vem o pacote todo, os valores todos. Não. Nós somos uma igreja de Jesus e nós precisamos pregar a verdade. E a verdade, ela vai incomodar. A verdade, ela não será aceita pelas pessoas. Esse é o vigor espiritual. Se você prega o que é conveniente, você pode ter auditório. Mas se você prega o que é verdade, certamente você vai desagradar muitas pessoas, porque o verdadeiro evangelho, ele não é confortável. Ele incomoda a gente. Então, nós precisamos tomar cuidado com a doutrina. Eu sei o que isso pesa sobre mim como pastor da Igreja Central, como um dos pastores da Igreja Central. Eu sei porque, dentro do nosso contexto, nós conhecemos muitos pregadores. Os irmãos saem daqui da igreja e veem vídeos em outras igrejas e ouvem outras mensagens, conhecem outros ambientes, mas nem todos estes ambientes, os irmãos sabem muito bem, refletem a verdadeira doutrina. E eu não quero blindar nem obstar, muito pelo contrário, a gente tem que conhecer, sim, outras igrejas, outras mensagens, não há nenhum problema. Mas nós precisamos perseguir a excelência do vigor espiritual, do vigor ministerial, que inclui o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida e com a doutrina. É muito provável que esse cuidado com a vida, Paulo esteja falando de Timóteo, da sua saúde, que nós veremos no contexto geral, mas o cuidado com a doutrina é importante, porque vai refletir em nossos hábitos, em nossas atitudes. Portanto, eu concluo repetindo esse texto que a irmã colocou aí para nós. Nós devemos, então, ter o devido vigor espiritual. A Rafa escreveu, um bom servo de Cristo Jesus. Muito bem. Ser um exemplo para os fiéis, versículo 12, dedicação às Escrituras, diligência com o dom espiritual e o cuidado com a vida e com a doutrina. Eu quero orar pelos irmãos. Eu quero que os irmãos retenham essa palavra tão importante para a nossa vida. Você pode ter cuidado com muitas pessoas e com muitas coisas, mas a prioridade é que você tenha cuidado com a sua vida e com a sua doutrina, isto é, o que você crê. Vamos colocar de pé, eu quero orar com os irmãos. Oremos. Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos pela sua palavra tão preciosa, a sua palavra, Deus, que realmente nos nutre e nos abençoa. Ó Deus, nós, além de agradecermos e te glorificarmos, porque nós temos esta liberdade de pregarmos abertamente, ó Deus, a tua palavra, as tuas verdades, nós queremos também rogar-lhe o teu perdão e a tua misericórdia, porque muitas vezes nós deixamos de ser exemplos para as pessoas, ó Deus. A gente quer te pedir perdão. Nos faça referenciais, que nós sejamos um referencial de vida, de conduta, de princípios para as pessoas que nos cercam, ó Pai. Nós suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, a fim de que as Escrituras sagradas, ó Deus, elas nos ajude a compreendermos os princípios,
ó Deus de Deus, conhecermos melhor ao Senhor, e, ó Deus amado, que ela transforme a nossa vida e que nós a tenhamos como prioridades em nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a termos o devido cuidado com a nossa vida e com a doutrina, e assim sermos diligentes com o dom espiritual que o Senhor nos deu. Eu oro pela tua igreja, pelos irmãos aqui presentes, pelos irmãos que nos acompanham, ó Deus. Sabemos que a evidência de uma vida com Cristo, de alguém que fora salvo, ó Deus, alcançado pela graça, é o envolvimento com a obra de Deus e com o Deus da obra. E que em nome de Jesus, todos nós tenhamos pelo menos uma atividade na tua igreja para a edificação dela e para a glorificação do teu nome. Continue nos abençoando, ó Deus, nesta manhã, na escola bíblica dominical, a maior escola do mundo. Que seja uma grande bênção os ensinos, que nós possamos aplicá-los com diligência à nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.